Bom dia, irmãos. Glória a Deus. Dá um bom dia para o seu irmão aí. Diga bom dia, graça e paz. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo à casa do nosso Deus. Aleluia. Esse Deus é bom, é santo, é fiel e é grande. Amém? Vamos sentar, meus queridos irmãos. Fique à vontade. É bom estar com Jesus, é bom estar com Deus, é bom estar na casa do Senhor. E aqui nós estamos, mais uma manhã viva na presença dEle. Diga graças a Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de te adorar e principalmente receber o alimento da fé e a palavra viva. A palavra que é o sustento, a palavra que é a comida, a palavra que é vida para seguirmos firmes olhando para Ele. Diga graças a Deus. Que você possa sair daqui com uma bênção especial para a sua vida nessa manhã, para o seu coração, para as suas necessidades. E o médico dos médicos é médico poderoso para te curar. E é o pastor provedor para te prover e também te guiar. Diga graças a Deus. A Bíblia diz que Ele nos guia mansamente até águas tranquilas. Nunca há águas turbulentas. Não, sempre Deus vai terminar deixando você em paz, tranquilo. Diga graças a Deus. Vamos ouvir fielmente a sagrada direção e você pode ter certeza que o nosso Deus é bom. Hoje nós temos uma palavra importante aqui para você. Abra o seu coração, palavra de fé, para você entender muito sobre o reino de Deus. E aí na oração você toma posse da bênção. Vamos abrir nossas escrituras na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 10, e o versículo é o versículo 1. Aqui o apóstolo Paulo dá uma grande observação espiritual para a igreja dos Coríntios, e isso aqui serve muito, muito mesmo para nós nesses dias atuais. Essa palavra aqui é muito atual, ela tem tudo a ver conosco. Apesar do apóstolo Paulo estar retratando acontecimentos antigos, que sucederam-se com o povo de Israel, mas a palavra é atual, é para a igreja, então ela é para nós. Veja como Deus fala conosco. 1 aos Coríntios, capítulo 10, o versículo é o versículo 1. Quem tem o celular, fica à vontade, pode usar a Bíblia, amém? No celular. Só põe no modo avião, põe no silencioso, para não tocar no momento da ministração da fé. Agora é só todos os olhos, corações, toda a nossa alma focada em Deus. Porque de lá, a Bíblia diz, lá do altar de Deus vem o socorro. Então quem precisa de uma bênção, essa bênção vem lá do altar de Deus. Aqui em 1 Coríntios capítulo 10, o apóstolo Paulo diz assim, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que vossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram de um mesmo manjar espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que vos seguia. E quem é essa pedra? E a pedra era quem? Cristo. Esse povo, quando saiu do Egito, debaixo daquele jugo, que eles sofreram por 400 anos de Faraó, eles saíram debaixo de uma bênção muito grande. Veja que a própria pedra espiritual que estava com eles era Cristo. O Senhor Jesus Cristo, pessoal, Ele não se manifestou apenas há 2000 anos atrás. Jesus já existia, Ele é o próprio Filho de Deus, o Verbo vivo. No Velho Testamento, Ele apareceu muitas vezes em forma de sombras, tipos e imagens. E Ele não veio como veio há 2000 anos atrás, encarnou, o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Ele habitou como carne e veio, mas antes de habitar como carne, de vir para cá e se encarnar e ser um homem como nós, Ele veio em diversas maneiras. Por exemplo, no Velho Testamento nós vemos muitos tipos, figuras de linguagens que representavam o próprio Senhor Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Paulo está confirmando isso. Ele era a pedra que
provia para o povo no deserto todos os meios para que o povo fosse abençoado. O povo saiu debaixo de uma unção tão forte, pessoal, mas tão forte que nada poderia impedir o avanço desse povo. Veja aqui, você vê que a força maior da terra naquela época era o faraó e o seu grande poder, o seu grande exército, a sua grande capacidade, né? Mas o faraó não conseguiu resistir à bênção que estava com o povo de Deus. Então eles estavam com uma cobertura espiritual muito grande. Vamos ler novamente, você vai entender, que o apóstolo diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis, não podemos ignorar isso, que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Então estavam debaixo da nuvem. Essa nuvem representa o próprio Senhor Jesus, representa o próprio Deus. Era aquela nuvem protetora que, além de fazer sombra, ela guiava o povo. Então, essa nuvem representa o poder sobrenatural de Deus, que seguia, que ia conduzindo aquele povo em meio àquele deserto e mostrando para eles, para o povo, que realmente não haveria inimigo algum capaz de sobrepujá-los nessa caminhada. Então eles estavam com uma unção muito grande, eles tinham tudo para cada vez mais crescer e prosperar. No versículo 2 diz assim: e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, aquilo também foi o símbolo do batismo. O que é o batismo? Quando uma pessoa batiza nas águas, é o símbolo que o coração dela pertence totalmente ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga graças a Deus. Então, quando a pessoa batiza, é o símbolo de alguém que entregou sua vida para Deus e agora pertence totalmente a Deus. Então, o povo, quando saiu no deserto, que eles passaram o Mar Vermelho, aquilo foi uma espécie de batismo, foi o símbolo de que a partir daquele momento eles eram propriedade exclusiva de Deus. Então você que é batizado, você também está debaixo dessa bênção. Ah, mas eu não sou, pastor Hugo, mas tem que batizar. O que você está esperando para batizar? Está esperando o quê? Você não já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Ah, eu já aceitei, Jesus é o meu Senhor. Pronto, você já cumpriu os requisitos da exigência bíblica para o batismo nas águas. Não tem que esperar mais nada. Você não vai evoluir a um patamar espiritual, vai chegar no ponto do batismo. Isso não é bíblico, isso é heresia, isso não existe. Quem batiza é quem crê. Por isso, se eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu hoje creio e entendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele eu não chego ao Pai, então eu creio no Senhor e aceito. A partir em seguida, você tem que batizar já. Não tem que esperar mais um mês, um ano, 10 anos, 5 anos, 20 anos. Vai esperar até quando Jesus voltar? Não, já tem que tomar posse da bênção. Diga graças a Deus. Então isso aqui é uma coisa muito séria na Bíblia. Então o povo saiu, pessoal, batizados. Eles saíram do Egito, saíram da escravidão, batizaram e agora estão caminhando rumo à terra prometida. Como nós saímos do Egito, cremos em Jesus Cristo, fomos batizados e estamos todos numa caminhada de fé rumo ao céu. Diga graças a Deus. Então assim nós seguimos. Agora nós não podemos perder de vista que há uma bênção sobre nós. Versículo 2. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo manjar espiritual. Perceba que eles estavam sendo alimentados por uma comida que era espiritual. É aquilo que Jesus falou. Nem só de pão viverá o homem. O homem tem uma natureza tríplice. Ele é um espírito, e o espírito não come carne, e nem feijão com arroz, e nem toma açaí. Amém? O homem é um espírito que possui uma mente, uma alma, e que mora num corpo. Então, o açaí, a carne, o feijão, a maniçoba é para o corpo. Diga graças a Deus. E o espírito, pastor Hugo? Jesus falou, nem só de pão virá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de quem? Da boca de Deus. Então a pessoa espiritual que você é precisa se alimentar da palavra de Deus, pessoal.
Nós precisamos muito entender que sem a comida espiritual nós vamos tornar pessoas fracas, com a visão encolhida, e vamos sofrer aqui nesse mundo. O salmista dizia: caia eu na mão de Deus e nunca na mão dos homens. Os homens são maus, os homens, eles não têm uma consciência verdadeira. Então nós temos que sempre ter a nossa vida totalmente dependente do Senhor. E a verdadeira comida é aquela que alimenta o meu homem interior, aquele que me faz espiritualmente estar firme. E você pode ter certeza que essa comida sustentará, irá suprir toda a sua vida. Essa é a verdadeira comida. Versículo 4: e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam a pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja como Cristo já guiava, cuidava, apacentava, alimentava, supria o povo de Deus, desde o Velho Testamento, principalmente hoje. Meu irmão, se lá naquelas eras antigas, naqueles tempos antigos, o Senhor Jesus já era o guia do povo, seguia, já orientava o povo, alimentava o povo, fortalecia o povo, protegia o povo, abençoava o povo. Será que Jesus mudou? Não. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e Ele será o mesmo eternamente. Então aquele que perdoou você, Ele continua perdoando hoje e será eternamente. Diga graças a Deus. Aquele que amou você continua amando hoje e amará você eternamente. Então hoje nós temos que manter os olhos em Jesus. Hoje a nossa tarefa, o nosso trabalho é manter os nossos olhos focalizados, firmados no Deus que nos salvou. Por quê? Porque aquele que te trouxe até aqui, Ele é poderoso para ajudar você a chegar até o final. Ele é o único que conhece os caminhos nesse deserto, o deserto penoso. Se nós olharmos aqui a história do povo lá em Israel no deserto, o deserto é um lugar muito hostil, um lugar difícil de se viver, um lugar, humanamente falando, quase que impossível. Até hoje, nos dias atuais, com tanta tecnologia, modernidade, os beduínos que vivem no deserto, eles vivem com muita dificuldade. Eles têm todo um aparato que eles desenvolveram para conseguir subsistir em meio ao deserto. Mas eles falam: se você não tem condições de vir, não venha, que o deserto aqui é perigosíssimo. Mas veja que o povo conseguiu atravessar esse deserto. Deus foi guiando, mostrando o caminho mais rápido, o caminho mais fácil e o caminho onde estavam as provisões. Por quê? Porque Jesus era o guia e Ele continua guiando. Nessa vida você vai precisar de uma direção. Só Deus sabe onde estão as oportunidades melhores para você. Só Deus sabe onde estão os lugares de paz, onde estão os lugares de provisão, onde está a terra abençoada, onde você pode aportar-se, ancorar e descansar. Então essa mensagem nos mostra que hoje, acima de todas as coisas, por mais difícil, por mais violento, por mais maldoso que esteja o mundo, você pode confiar em Cristo, porque Ele sempre vai aportar você, ancorar a sua vida no porto seguro, no lugar de paz. Diga graças a Deus. Confie a sua vida a Jesus. Cuidado com a tentação do homem, que o profeta Jeremias disse lá no livro dele, Jeremias 17, maldito o homem que confia no homem, que confia nele mesmo, ou que confia no outro homem. Maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço. Então o braço, que é o sustento, ele faz da sua carne esse braço. Então ele confia na capacidade que ele tem, ele acha que ele pode. E ele até pode, o ser humano pode fazer muita coisa. Já vemos aí que o homem foi até a lua, ele pode fazer muita coisa. Mas só que a vida do homem não consiste só esse mundo, pessoal. Vai chegar uma hora que todo mundo vai embora daqui. Daqui 100 anos, a maioria de nós não vamos estar mais aqui. E aí nós vamos ter que ajustar contas com Deus. Então Jesus falou: que lhe valerá o homem ganhar o mundo todo e no final perder a sua alma?
Não, nós não podemos ser tão pequenos mentalmente e achar que a vida é esse mundo, que os prazeres são só esses aqui, que são temporais, momentâneos. Não, isso é mentalidade pequena. Você tem que pensar eternamente. Isso aqui você passa aqui 70, 80, chega aos 90, passa um pouquinho e já vai embora. Mas e a eternidade? E a vida eterna, que não tem fim? Então hoje o nosso foco aqui na terra é Jesus. Porque se você focar em Jesus, você já tem a vida eterna. Jesus disse assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E se ele morrer antes de eu voltar, eu ressuscitarei no último dia. Diga graças a Deus. Então veja, para nós é só vida. E mesmo se nós morrermos e Jesus não voltar, nós vamos morrer. Mas no dia do arrebatamento, ele nos ressuscita de volta. E você volta de novo. E volta jovem. Diga graças a Deus. Então, quer dizer, nós temos que focar em Jesus. Eu não sei o tempo que Deus reservou para você viver aqui neste mundo. Viva, pode viver, pode desfrutar das coisas boas da terra. Não é pecado não, você viver bem aqui nesse mundo. Mas nunca se esqueça, o seu foco é maior do que o mundo. O seu foco é a vida eterna que está naquele que te salvou, que é Jesus. Sua vida vai ser diferente, é uma vida de paz. As pressões permanecerão do lado externo, porque aqui internamente você terá sempre a firme consciência e a paz que você está salvo. Não existe segurança maior do que essa. Diga graças a Deus. Imagina você ganhar $1 bilhão, mas aí vier escrito embaixo: mas você vai para o inferno. E aí? A pessoa fala: rapaz, 1 bilhão, vou comprar muita coisa. Vou comprar aviões, vou comprar uma fazenda grande aqui no Marajó, criar uns búfalos, vou viajar o mundo todo, mas no final ir para o inferno? Não quero não. Mas tem gente que é louco, tem gente que fala: eu aceito. E o céu? Não, o céu eu vejo depois. Quer dizer, a pessoa não entende que nós hoje vivemos, como disse Paulo, o meu viver é Cristo. E se você morrer, apóstolo Paulo? Se eu morrer é lucro para mim. Diga graças a Deus. Então ele entendia sobre a verdade. Meu irmão, hoje é a melhor coisa que tem essa consciência que você tem paz. Você vai encontrar muita gente, amigos na sua caminhada, que não tem esse conhecimento. Eles não têm noção dessas coisas. O foco deles são as coisas terrenas. São até pessoas bondosas, pessoas boas, mas não é isso que salva, pessoal. O que salva é Jesus. A pessoa pode ser boa. Pastor, eu tenho um amigo, pensa num cara, gente fina, um cara muito bom, um amigo fiel. Mas quando eu falo de Jesus para ele diz: não, Jesus é bom, só isso. Ele não quer saber de Jesus. Coitado, ele não vai entrar no céu, pessoal. Jesus falou: ninguém. Quando Jesus fala ninguém, é ninguém, pessoal. Ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Por mim. Porque o Filho de Deus foi quem morreu por nós. Foi Ele que abriu a porta da eternidade para você entrar. Ninguém mais fez isso. Então, se eu rejeito Jesus, desprezo o Senhor Jesus, já acabou para mim. Se Jesus é o único que perdoa, e se eu o rejeito, então quem vai perdoar meus pecados? Ninguém. Eu vou continuar com a vida cheia de pecados. E aí você sabe que dessa forma não tem como a pessoa entrar no céu sem o sangue que cobre os pecados, que lava os pecados, que reme os pecados. E o único cordeiro que tem esse poder é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o que, pessoal? O pecado do mundo. Amém? Então veja só, voltando aqui para a palavra, que bênção estava sobre o povo. No versículo 4 novamente: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E quem era essa pedra? Era Cristo. Vamos continuar bebendo de Jesus, irmãos. Continue a sua vida sendo um crente que mantém o seu coração, seus olhos nele. Perfeito ninguém é, e nem vamos ser perfeitos como Jesus foi. Mas o que nos garante com o coração limpo e a mente lavada e purificada é o sangue dele, é ouvir a palavra dele. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. É isso que nos mantém de pé, é isso que não deixa você cair. Então focaliza nele. O povo estava muito bem,
povo tinha o poder de Jesus sobre eles. Porém, agora você vai ver uma coisa que não foi boa. Versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Bom, Deus não se agradou da maior parte deles. Por quê? Eles foram prostrados no deserto, que significa eles morreram no deserto. Por que tem muita gente, pessoal, que não consegue atravessar o deserto e não chegará à terra prometida? Vocês se lembram que eles cometeram aquele erro de infamar a terra prometida? A terra prometida representa esse novo tempo que nós estamos vivendo em Jesus. E eu tenho explicado para os irmãos uma coisa que eu aprendi, e cada dia que passa eu aprendo mais, se torna mais claro diante dos meus olhos. E eu percebo que as pessoas não estão conseguindo entender isso. O que eu entendi? Eu entendi que tudo aquilo na Bíblia que diz respeito a Jesus não pode ser desprezado. Porque se nós desprezarmos, nós perdemos a condição de pessoas abençoadas. Nós perdemos o favor imerecido, a graça de Deus. Graça é favor imerecido. Então isso é muito sério, não é? Existem aquelas pessoas que desprezam porque não têm consciência do tamanho da revelação. Não sabe o valor que aquilo tem. Por exemplo, você pega uma criança, um menino, uma criança não tem discernimento ainda. Se você der uma barra de ouro e estiver brincando aqui, estiver na beira do rio, ele joga no rio. Sim ou não, pessoal? Sim. Você dá uma nota de R$100 para ele, a criança rasga. Essa é inocente diante de Deus. Então essa se despreza, mas não tem culpa para ele. Mas aqueles que caíram prostrados no deserto eram aquelas pessoas que eles tinham entendimento do valor que Jesus tinha. Esses desprezaram, esses aí não houve perdão para eles não entraram na terra prometida. Então o pecado que não tem perdão é o desprezo ao Salvador. Porque se Jesus é o único que perdoa e você despreza, quem vai te perdoar? Não tem mais perdão. Aí muita gente diz, não, mas eu peço perdão ao Pai. Então imagine essa cena lá no céu, a pessoa chega diante do Pai, Pai, me perdoa, Pai. E o Pai vai dizer assim, mas eu o perdoei. Como? Começa agora. O programa Belém na Graça. Olá, meus amigos, na graça poderosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, um prazer muito grande estar com todos vocês aqui no Belém na Graça. Para você que acabou de ouvir a mensagem de fé com este amigo que vos fala, pastor Hugo de Oliveira. É um prazer poder transmitir o recado do Espírito Santo para você que ligado aqui no canal 14, a TV Grão-Pará. Você que está aqui em Belém, está em Ananindeua, ou em qualquer parte da região metropolitana de Belém e se alimenta, participa deste programa. Eu tenho certeza que está nascendo cada dia mais vida do Espírito através das mensagens poderosas, através da santa e poderosa Palavra de Deus. O Evangelho é uma simples mensagem, porém muito poderosa por se tratar de Jesus Cristo. E não é nada mais poderoso no universo do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Olha, continue se alimentando, continue participando, continue recebendo, porque Deus vai fazendo cada vez mais obras na sua vida, vai curando, sarando, libertando e vai fazendo de você uma nova criatura. Eu quero já chamar a sua atenção para o que vai acontecer nesta quarta-feira. Quarta-feira estaremos juntos num grande trabalho em favor da família, orando pela família, apresentando a família ao único que tem poder, ao único que pode curar a família, sarar a família, que pode unir o lar que talvez está desunido, talvez está em brigas, né, contendas, divisões. São muitos lares que estão vivendo um dessabor, quer dizer, eles não estão desfrutando da alegria do plano de Deus, que é a união familiar. E a única coisa, talvez você diga, já fiz de tudo para salvar meu casamento e também para salvar a minha família. Estou falando de Jesus Cristo, estou falando do único que tem poder para realmente salvar. E é esse que nós estamos pregando, que nós temos pregado aqui todas as quartas-feiras, aqui na Travessa 14 de março 1589, aqui no centrão de Belém, e levando esse ensinamento de poder para a sua família. Olha, vem participar conosco
vem levar o nome de Jesus para casa, o nome sobre todos os nomes, o nome do homem, o nome de uma instituição religiosa, não muda realmente nada em nossa vida. Mas o nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esse realmente muda todas as coisas. E nós estaremos nessa quarta-feira em 4 reuniões muito especiais. 8 da manhã, meio-dia, às 15 e finalizando o último culto da quarta-feira na Reunião da Vitória, às 19 horas. Na oportunidade, nós estaremos ali entregando o nome mais forte, que é Jesus Cristo, os princípios bíblicos de Deus para a transformação da sua família. Quando você está com Deus, as forças das trevas são anuladas. Deixa eu ler para vocês aqui rapidamente a história do desafio do profeta Elias lá no Monte Carmelo, quando ele desafiou os 950 profetas de Baal e do poste ídolo. E o Deus que respondesse com fogo, esse seria o Deus. Deixa eu ler aqui, vai aparecer aí no telão, 1 Reis 18, a partir do versículo 25. Olha o que diz as Escrituras. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos! Porém não havia voz e nem quem respondesse. E saltaram sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passando o meio-dia, profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta e nem atenção alguma. Olha só que coisa, você percebeu? O Baal ficou totalmente amarrado, inoperante. Mas por quê? Porque Deus estava ali na pessoa do Elias. Você entendeu? Quando você chega em nome de Jesus Cristo, as forças espirituais da maldade, elas são amarradas, elas não podem fazer nada. Elas não podem atentar contra você, destruir você, elas não podem sequer te prejudicar. E o Baal era um Deus falso, com certeza ele também operava sinais, o diabo também faz milagres. A Bíblia diz que Satanás ele pode se transformar num anjo de luz para enganar as pessoas, não é verdade? Mas por que justamente naquele momento, que era o momento dele mandar fogo também, ele não fez nada, não pôde fazer, porque Deus estava ali. Essa é a diferença de quem está firmado na sua identidade. Eu sei em quem eu tenho crido. Se Deus é por mim, quem será contra mim? O nome de Jesus é Emanuel, que traduzido é Deus conosco, Deus comigo. Então, quanto mais consciente da sua identidade você está, mais as forças das trevas ficam totalmente inoperantes. Elas não podem te tocar, te atrapalhar, e não podem destruir você, roubar, matar e destruir, mas na sua vida, você que está em Cristo, você é salvo e Ele não pode tocar. Agora tem que crer. Essa é a palavra que vai mudar a sua história. E nós estamos ensinando aqui na Igreja da Graça, e está uma bênção grande, e Deus quer mudar a sua vida também. Qual é o endereço da Igreja da Graça, pastor? Muito fácil. Nós estamos aqui na 14 de março, 1589, aqui no centrão de Belém, no bairro de Nazaré. Fica entre a Governador José Moché e a Avenida Nazaré. E lembrando que neste domingo nós teremos uma reunião especial às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã, devido à celebração do Círio de Nazaré, nosso culto será apenas às 7 horas da manhã. E não teremos nesse domingo agora o culto das 9h30 da manhã. Então nós chamamos todos para as 7 da manhã e nós vamos estar ali participando de uma grande Santa Ceia, aquela Santa Ceia oficial. Nós tivemos a Santa Ceia no último domingo, mas o dia oficial de Santa Ceia na nossa igreja é no segundo domingo.
nós também teremos Santa Ceia e você deve vir e trazer a família para receber vida de nosso Salvador Jesus, tá bom? Um forte abraço para todos vocês, fiquem na paz e até lá. Tchau. Belém na Graça. Assista de segunda a sexta-feira, às 11h30 e às 21h30, o programa Belém na Graça, pela TV Grão-Pará, canal 14.1 digital. E seja abençoado!